Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Santana e esta é a nossa quarta aula da disciplina de motivação de indivíduos e grupos de trabalho. Nesta quarta aula, nós vamos estudar a nossa unidade 5, que tem como título Desenvolvendo Grupos e Formando Equipes. Essa vai ser a pauta que nós vamos conversar agora nos próximos minutos. Qual é então o tema central deste nosso encontro? Formando equipes de trabalho. A essência da conversa que vamos ter é como formar equipes de trabalho. E para isso, nós organizamos aqui dois assuntos: entendendo as equipes e depois equipes de trabalho. Então nós vamos falar sobre essas duas pautas neste encontro de hoje. Qual é a pergunta problematizadora? A pergunta que vocês já acompanharam ao longo das outras aulas, também venho trazendo a cada aula um questionamento para ajudar na reflexão sobre os assuntos. A pergunta desta aula é essa daqui, ó. Quais as diferenças entre grupos e equipes? A gente conversou um pouco sobre isso na nossa aula 3, quando nós debruçamos um pouco mais sobre os assuntos e as características inerentes aos grupos, e eu havia comentado nessa aula 3 que nesta quarta aula nós falaríamos sobre as equipes. E é exatamente isso que faremos. Nós vamos conversar aqui um pouco sobre as diferenças entre grupos e equipes, e aí compreendendo como desenvolver, como evoluir um grupo ao status de equipe. Beleza? Bom, começando aqui, olha, o conceito básico de equipe é um grupo cujos esforços individuais, vou repetir, é um grupo cujos esforços individuais resultam em um desempenho que é maior que a soma das contribuições de cada um. Lembra que lá no conceito de grupo, nós tínhamos dois formatos, grupo formal e grupo informal, que independente dos modelos, dos formatos, as pessoas interagem, se relacionam, porém cada um com o seu propósito. Já na equipe, o propósito é único, o objetivo é único. Se a gente utilizar também como referência aquele ciclo de desenvolvimento de grupos, a partir da fase 4, né, da 3 para 4, começa a existir a normalização na fase 3 e depois na fase 4 a performance. Então nós vamos chegar ao entendimento de que quando um grupo evolui ao status de equipes, já superou toda essa parte anterior e agora existe um esforço único. Todos se mobilizam, se movimentam para atender a um único resultado, que é o resultado do coletivo, e não mais apenas pelo esforço individual e pelo resultado individual. Nós temos aqui, nesse slide, uma representação dessa diferença entre grupos e equipes. Então, de um lado, o grupo, né? Basicamente para compartilhar informação, a questão da sinergia de forma neutra, a responsabilidade é individual, como eu mencionei agora há pouco, e as habilidades são casuais ou variadas, porque não é intencionalmente ali constituído. Por mais que seja formal, definido pela estrutura da empresa, não necessariamente foi constituído para atingir um resultado como as equipes devem ser. A equipe de trabalho, a meta é um desempenho coletivo, a sinergia ela é positiva, ou seja, existe uma junção entre as pessoas, uma coesão, né, neste grupo. A responsabilidade é individual, mas também é coletiva, e as habilidades são complementares. E a gente vai falar mais sobre isso, que nas equipes as habilidades precisam ser complementares para que surta o resultado, né? Surja aí o resultado que tanto se fala, né, que a equipe ela acaba gerando. Quais são as características, então, de uma equipe de trabalho? Primeiro, são constituídas por poucas pessoas. Lembra que eu comentei com vocês, né, de 7 a 12 pessoas é o tamanho de uma equipe produtiva. Mais que isso, perde-se a gestão, acaba se perdendo um pouco, e aí começam a surgir outros grupos dentro deste grupo, chamados subgrupos. Depois, a capacidade de rápida formação, exigem aptidões múltiplas nas equipes. Então, geralmente as equipes são constituídas por grupos heterogêneos,
por pessoas heterogêneas com habilidades e conhecimentos complementares e não como no formato do outro grupo, né, grupo homogêneo, onde as pessoas são mais parecidas. Exige discernimento e experiência das pessoas para que cada um cumpra o seu papel adequadamente e gere o resultado. Alto nível de comprometimento e atuação de forma interdependente. Todos têm clareza de seus papéis e agem de forma a contribuir uns com os outros. Beleza? Bom, avançando aqui. Como formar, então, este processo de equipe? Como se formam as equipes? Você pode selecionar as pessoas, o processo de seleção. Então você já vai no processo de admissão, de contratação, você já escolhe quem tem características, comportamentos que são direcionados ao perfil de quem atua em equipe, por meio de treinamentos, onde você vai investir no treinamento, no desenvolvimento dessas pessoas, para que elas amadureçam e desenvolvam as habilidades necessárias para atuar em equipes. Sistemas de recompensa como forma... Lembra da teoria da meta e teoria da expectativa? As teorias de motivação da meta e expectativa, está aqui, ó, sistema de recompensa. É uma forma de você também iniciar o trabalho de uma equipe com a meta de atingir um resultado e em troca deste resultado atingido, uma recompensa, né? Ou atingindo o resultado, tem ali participações, premiações, etc. Por meio da comunicação, relacionamento, definição de papéis e clareza de propósito. São algumas situações aqui que vai ajudar a você a constituir, a formar uma equipe de forma positiva. Depois, quais são os custos, né? Toda essa movimentação, na verdade, deixa eu até reconstruir minha fala, né? Por que as empresas têm tanta dificuldade para realmente trabalhar em equipe? Primeiro, porque elas travam naquela fase 2, que é a fase do conflito. E aí cada vez que tem rotatividade, fica girando naquele processo e não evolui. As pessoas não têm tempo suficiente para amadurecerem, enquanto pessoas, enquanto profissionais e grupo, para chegar no status de equipes. Então, fica patinando. Um outro é que a equipe leva tempo para ser formada. Lá no nosso material didático, por exemplo, você vai perceber que uma equipe leva de 2 a 10 anos para ser constituída, para que ela chegue ao nível de produtividade, ao nível de performance, lá naquela fase 4 da constituição dos grupos. E isso exige tempo, dedicação, treinamento e até investimento, né, de certa forma, por parte da empresa, para ter a paciência necessária para esperar a maturação dessas pessoas. Então as equipes, de certa forma, dão trabalho para ser constituída. Esse é um outro ponto, porque ela é tão difícil de ser alcançada também, né? Então, como eu falei, tem muito grupo que a gente chama de equipe. Então as empresas gostam, as organizações gostam e chamam tudo de trabalho em equipe. Na verdade é um grupo trabalhando, mas que o verdadeiro sentido de equipe ainda não foi incorporado. Bom, primeiro custo gerado aí pelas equipes, né? Assim, quando a empresa, a organização se dedica a desenvolver uma equipe, vai acontecendo a chamada aqui de custos para a empresa, né? Ou custo das equipes, mas são aí complicações daquela organização que quer realmente chegar num status de equipes. Primeiro, confusão por parte dos gestores. Então o próprio gestor não entende o que é grupo e o que é equipe. E ele tem, talvez, pessoas amadurecidas, mas ele continua agindo e gerenciando ou fazendo a sua gestão ainda com o modelo de grupo. Vocês vão ver aqui que a equipe precisa de autonomia. A equipe ela é constituída por pessoas com habilidades e competências complementares, com experiência, com responsabilidade e autonomia. E todos têm autocomprometimento com o que fazem. Logo, o estilo de gestão não pode ser aquele estilo mais autoritário. Tem que ser um estilo que respeita toda essa experiência dos indivíduos. Sentimento de fracasso por parte dos funcionários. Então, como leva tempo, como ao longo do processo vai ter altos e baixos, a gente vai ter sucesso numa ação, talvez vai ter insucesso na outra. Então tudo isso vai gerando um sentimento de fracasso na própria equipe, nos próprios membros ali
que objetivam formar uma equipe. Neste momento o gestor é importante, né, para reforçar, dar continuidade ao projeto e não deixar perder. Desistência prematura da implantação. Então as empresas desistem muito facilmente do projeto, porque como dá trabalho, e aí tenta uma vez, vê que dá problema, dá conflito, fica patinando, tem rotatividade, tem uma série de coisas que vão acontecendo, é muito fácil sair do formato, né, esquecer a ideia do formato de equipe, voltar para o status de grupos e dando ordens, dando comando, né? Então as empresas vão dando comando, vai determinando o que tem que ser feito e as pessoas vão obedecendo e executando. Esse é o formatão de grupo que a gente tem, né? E aí assim, vai levar um tempo maior para a pessoa desenvolver esse nível de responsabilidade, comprometimento, experiência, para que ela assuma por si todo esse fazer da sua atividade. Então as empresas também desistem de forma prematura. Tanto o funcionário se frustra, quanto as empresas também desistem. E aí, a formação de grupos, ela precede da equipe, as equipes. Então, antes de você chegar ao status de uma equipe, antes você é um grupo. Então, não existe uma equipe que não é constituída por um grupo. Na verdade, a equipe é um grupo que evoluiu, é um grupo que amadureceu, aprendeu a conviver, aprendeu a lidar com as diferenças, aprendeu a superar os interesses individuais e agora esse grupo, né, foi para um outro nível, para um outro patamar, onde a mentalidade, o pensamento, a dedicação, o comprometimento é voltado para o interesse coletivo e não mais para o interesse individual. Então essa aqui essa frase que representa bem este conceito, né, que a formação dos grupos precede as equipes. Antes que você tenha uma equipe, você vai ter que ter um grupo primeiro. Você vai ter que passar por aquelas fases primeiro. Você vai ter que evoluir junto com esse grupo até esse grupo chegar ao nível de uma equipe. Qual é a estrutura básica de uma equipe? Então, primeiro, número de membros. Isso vai impactar nessa estrutura, né, de 7 a 12 membros. É o número ideal colocado no nosso material didático. Ah, professor, mas eu não posso ter 15? Pode. Vai te dar mais trabalho para gerenciar, mais esforço de comunicação, de motivação, buscar coesão. Tem o 20, vai te exigir mais esforço ainda. E aí já no risco de haver subgrupos, né? 2, 3 formam um grupo aqui, mais 3 ali, 5 aqui. E aí cria-se as famosas panelinhas. Composição demográfica, então o perfil das pessoas, faixa etária, gênero, história de vida, tudo isso aqui vai ajudar a compor essa estrutura de equipe, o perfil das pessoas. O objetivo do trabalho é um trabalho complexo, é um trabalho simples, é um trabalho que exige muito acompanhamento, muito esforço, é muito complicado, muito complexo, ou não é tão complexo, dá para tocar de uma forma mais rápida. A experiência dos membros, como eu já falei para vocês, o quanto essas pessoas que vêm trabalhar neste objetivo, o quanto eles sabem fazer o que eles se propõem a fazer, ou a função que eles vão exercer nessa equipe exigirá. Depois, as diferenças individuais e aptidões e comportamentos. Então, tudo isso aqui vai compor o que a gente chama aqui de estrutura de equipe. Não adianta você ter o melhor talento, a pessoa que sabe fazer muito bem, mas ela não se relaciona, não se comunica. Ou você tem uma pessoa muito bem relacionada, mas também não tem conhecimento, não consegue agregar, na hora do fazer, ela não dá conta de fazer. Então é necessário o equilíbrio entre maturidade, competência, né, que é o conjunto de habilidades e conhecimentos, juntamente com os aspectos do relacionamento. Tipos de equipes, pessoal. Vamos lá. Tipos de equipes. Nós temos vários modelos ou tipos de equipes. O primeiro deles são círculos de qualidade. Equipes formadas para pensar na melhoria contínua da empresa, de um processo, de um problema que a empresa tem ali. Temos as equipes de trabalho, que são as equipes que na verdade são os grupos, né, constituídos dentro das empresas e organizações, na qual nós chamamos de equipes, que é a mais comum, né? Aquela mais formal, que os departamentos facilmente identificam, os contatos, quem interage com quem responde pelo quê. As equipes de solução de problema, muito similar aqui ao ciclo de qualidade, é que o ciclo de qualidade ele vai
sempre buscar melhoria contínua. A resolução de problemas muitas vezes leva a uma melhoria, mas na verdade o objetivo é resolver um problema pontual. Tá? Então junta as pessoas, junta uma equipe para resolver um problema, forma-se um grupo de trabalho ou uma equipe de trabalho que vai focar naquela solução. Equipes gerenciais são as equipes formadas pelos gestores e lideranças, as equipes de desenvolvimento de produtos e também equipes virtuais. As equipes virtuais estão em alta agora, com essa onda, né, com toda essa situação que a gente tem vivenciado com relação a home office, com relação a esse trabalho remoto. Agora a gente está aprendendo o que é verdadeiramente uma equipe virtual. Estamos fazendo reuniões online, videoconferências, estamos interagindo, estamos aprendendo a nos relacionar por meio das ferramentas online e virtuais. Agora a gente começa a aprender, além da teoria, o que vem a ser uma equipe virtual. Por exemplo, esta aula, para estar acontecendo, houve aqui várias tarefas executadas de forma realmente virtual, de forma online, onde começa pelo professor que grava a aula, aí essa aula é editada, ela sobe para um canal de YouTube, esse link é mandado para um outro professor que recebe, que vai montar um texto, né, que vai para dentro do fórum, tem aquele professor que posta, enfim, aí chega no dia do encontro ao vivo, o professor recebe o link da transmissão lá pelo canal do curso, vai gerar o conteúdo para vocês online, tem uma equipe de retaguarda dando suporte. Então perceba que agora a gente começa a entender o que como funciona mesmo uma equipe virtual, tá? Devido a essa situação toda do home office. Mas são pessoas que estão geograficamente distantes e que interagem, que conversam, que decidem direcionados para um objetivo. Equipes de trabalho. Então vamos resumindo aqui a nossa fala, né, sobre as equipes. Olha, a implantação de equipes, como eu falei para vocês, não é fácil. Dá muito trabalho implantar uma equipe. Exige trabalho, treinamento, paciência de todos os envolvidos, tanto dos funcionários quanto das lideranças da empresa. Ela representa uma mudança e decorrente deste fato, né, então você sai de uma situação mais passiva, onde o funcionário era recebia o comando e agora ele é mais autônomo, ele sabe claramente qual é o seu papel, ele precisa executar esse papel. Então isso gera um desconforto, isso altera o status quo daquele grupo, né? Então isso tudo eleva o tipo de expectativa, de insegurança e uma série de coisas que tem ali. Então, a implantação das equipes, né, os momentos iniciais, os meses, as fases iniciais, sempre precisa de muita atenção, porque é neste momento que vai ter uma frustração, vai ter um desencontro, e é muito simples, muito fácil para as empresas desistirem e as pessoas se frustrarem. A verdadeira equipe, gravem bem essa expressão aqui, tá, gente? Ela equilibra egos, ensina com afinco a humildade de cada colaborador, treina intensivamente o reconhecimento, incentiva com firmeza a satisfação de todos, zela pela paz e, finalmente, aposta no respeito uns com os outros, né? Com respeito existente ali uns com os outros. Cortou aqui um pouquinho embaixo aqui no slide. Mas essa frase ela representa muito desse conceito macro da equipe, né? Então, a humildade de você saber que você pertence a uma coletividade, que você tem um papel importante, mas que você não é o mais importante. Você faz parte de uma construção de resultado. E o resultado não depende só de você. Passa por você, mas não depende só de você. E aí você vem com uma postura aberta, de contribuição, de colaboração, no sentido de ajudar nesse objetivo maior, que é o resultado final do coletivo. Aqui, pessoal, para a gente fechar o nosso encontro, eu deixo para vocês um hashtag Fica a Dica, como na terceira aula. É uma listinha, acho que um exercício legal para a gente fazer nesses tempos de altos e baixos, de desafios, a questão da resiliência, dessa gestão emocional, que tanto a gente falou aqui na nossa disciplina. Eu fiz uma listinha chamada aqui de Sou Grato. Por quê? Porque ao olhar para tudo que está acontecendo, é muito fácil nós cairmos na armadilha
de começar a reclamar das coisas que estão acontecendo. Porém, a gente deixa de olhar as oportunidades. A gente deixa de valorizar aquilo que a gente já tem nas mãos ou que já tem conquistado. E aí por isso que eu coloco essa listinha aqui para você selecionar 10 itens, tá? Situações ou pessoas pela qual você é grato neste momento de dificuldade. Apesar de tudo que está acontecendo, eu sou grato porque eu tenho uma casa, ainda tenho um emprego, tenho a minha família, meus pais, meus familiares, né, que talvez estariam numa situação de risco, né, estão bem. Então percebe, a gente tem motivo para agradecer. Tenho colegas que estão trabalhando, tenho a oportunidade de estar falando aqui com os alunos, ainda continuo empregado. Então a gente tem muito a agradecer. E aí eu coloco então esse desafio. Vamos olhar para isso também. É claro que a gente tem que olhar para o problema, tem que olhar, buscar estratégias para enfrentar tudo isso, mas a gente precisa olhar e agradecer para aquilo que a gente tem também, tá? E aí o motivo pelo qual você é grato, né? Então, sou grato porque eu tenho casa, não estou devendo, não estou com problema de saúde, ainda estou com uma oportunidade de trabalho, enfim, tem muitas coisas aí que a gente poderia listar, na qual cada um de nós disse aqui alguns exemplos, mencionei alguns exemplos que me veio agora, mas eu tenho certeza que você vai ter os seus motivos pelo qual você também pode ser grato. E alimentar este sentimento é muito importante neste momento tão desafiador que nós estamos vivendo. Pessoal, fecho aqui a nossa quarta e última aula da disciplina. Eu quero aproveitar esta oportunidade, este momento, para agradecer a todos vocês. Foi um grande desafio produzir essas aulas, foi um grande desafio virar para o modelo home office na semana que estava começando as aulas. Foi assim bem corrido, desafiador mesmo, mas graças a Deus acredito que estamos chegando com muito sucesso ao final da nossa disciplina. E dessa forma também encerro agradecendo a toda a equipe do curso de Serviço Social, a professora Maria Cristina, nossa coordenadora, a professora Suzy, a professora Cristina, a professora Maria de Lourdes, todos os professores que apoiam, que dão suporte, que acompanham vocês, que me acompanharam ao longo dessa jornada de produção desses conteúdos, de acompanhamento com vocês. Então, agradeço, tá aí, ó, mais motivo para agradecer, né? Agradeço a todos vocês, espero que os conteúdos, que as informações, as ideias compartilhadas ao longo das 4 aulas tenha sido relevante para você, que você possa ter tirado algum insight, ter pensado, ter caído a ficha, falar, puxa, eu preciso pensar melhor isso, eu preciso rever aquilo. Talvez muitas coisas vão fazer sentido depois, né? E isso é natural que aconteça, porque a gente vai amadurecendo, a gente vai lapidando essas ideias, essas informações, e talvez lá na frente você vai olhar, vai lembrar, falar, nossa, aquela disciplina, agora sim ela está fazendo sentido, agora sim talvez aquela ideia que o professor passou, agora eu entendi direito o que era aquilo, né? E se você realmente estiver levando algum insight, alguma ideia, eu já me sinto realizado, já me sinto agradecido também, porque esta é a nossa grande intenção. É claro que 100% de todo o conteúdo é com o tempo, né? Com o tempo que você vai desenvolver os conhecimentos, as habilidades e vai transferir isso para o seu dia a dia, vai transformar isso numa aplicação. Mas que tenha ficado algum insight, algum incômodo, alguma provocação e que você dê continuidade, extrapole isso, leve para o seu dia a dia, leve para a sua profissão, leve para a sua vida de uma forma geral, essas informações, esses conhecimentos aqui compartilhados. Fecho então a nossa 4ª aula, agradeço de coração a todos vocês, fiquem com Deus, se cuidem e quem sabe a gente se fala numa próxima oportunidade. Sucesso e prosperidade a todos. Tchau, tchau.